Olá, galera, tudo bom? Então, hoje nós vamos estar falando sobre redes urbanas e urbanização. Também dentro desses temas a gente vai falar um pouco sobre a hierarquia urbana, certo? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês, para a gente ter os nossos slides aqui. E a gente vai estar falando, então, hoje sobre esse tema bem complexo, né? Bem cheio de termos aí para a gente poder aprender, né? Classificação das cidades e quanto a sua importância no cenário. Então vamos lá. Redes urbanas e urbanização, aula do dia 31/8. Ok? O que nós esperamos, né? Quais as expectativas que temos em relação a esse conteúdo que vocês venham aprender e entender dentro dessa aula? Perceber, né? Vocês venham perceber as transformações nos espaços geográficos e a diferença do ritmo no tempo dessas transformações. Ou seja, nós estamos sobre o espaço geográfico, né? As sociedades são construídas no espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? Toda a superfície da Terra na qual nós a transformamos, né? Nós temos o espaço geográfico natural e o espaço geográfico transformado pelo homem, que se configura nas cidades e tudo aquilo que o homem transforma da natureza. Tá certo? Então, nós vamos perceber que as transformações que esse espaço geográfico sofre no processo de urbanização e crescimento das cidades. Compreender também que a Revolução Industrial trouxe consequências à sociedade e estabeleceu uma nova intensidade no fluxo do consumo e do capital. Revolução Industrial. O que a Revolução Industrial tem a ver com urbanização, professora? Simples. Foi a partir da Revolução Industrial que as cidades cresceram, certo? Que as cidades, muitas delas nem apenas cresceram, mas incharam, né? Num fluxo enorme de pessoas que migraram do campo, muitas vezes, lá na Revolução Industrial teve o processo do cercamento das cidades, né? Dos campos, aliás, e as pessoas fugiram, então, para as cidades, certo? Em busca de emprego, e esse emprego a indústria estava oferecendo. Em consequência dessa migração, dessa fuga, o que acontece? O crescimento das cidades, certo? A Revolução Industrial e a industrialização está ligada constantemente com o processo de industrialização, urbanização. Então, a gente não pode falar em urbanização sem falar em industrialização, tá bom? Olha só, eu trouxe um esqueminha aqui, eu achei ele super interessante. Quando eu achei essa imagem, fiquei apaixonada por ela. Porque ela representa bem, de uma forma bem visual, para a gente compreender aqui, né? O que é esse processo de urbanização, né? É a transformação do espaço rural em espaço urbano, né? A urbanização ela se configura nesse sentido, em que houve a transformação de um espaço rural em um espaço urbano, né? Um espaço que tinha poucas influências e interferências do homem para um espaço que agora tem muita interferência do homem, como as construções a gente pode perceber aqui, né? Então, o processo de urbanização corresponde ao quê? A esse expressivo aumento da população urbana em relação à população rural, ok? E isso a gente pode perceber no processo chamado, que está aqui no nosso próximo slide, que é o êxodo rural. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu ensino um pouquinho sobre o êxodo rural na disciplina de geografia, lá no 7º ano. O que é o êxodo rural? Êxodo é saída, certo? E o êxodo rural é o processo em que a população do campo ela sai em massa, um número grande para as cidades. Então, por isso que nós chamamos de êxodo rural. O êxodo lá da Bíblia saiu toda a população de hebreus, né, do Egito. Então saiu uma grande quantidade de um povo numeroso. Então o êxodo é quando sai uma grande quantidade, sai do campo e migra para a cidade, certo? Mudando a configuração da cidade e mudando a configuração do campo. Vamos entender um pouquinho aqui nesse esqueminha que eu também achei ele bem interessante para nós aqui, ó.
Êxodo rural e urbanização. O êxodo é um intenso processo de deslocamento da população do campo para as cidades, certo? Num período curto de tempo, certo? As populações, elas estão constantemente migrando, mudando de um lugar para o outro, só que aqui aconteceu num processo intenso, muitas pessoas e num período curto, tá? O processo de urbanização no Brasil foi consequência da modernização. Que modernização? Modernização do campo. No campo, nós tínhamos o trabalhador rural, que levava ali 1 mês, 2 meses para fazer a colheita, né? Manual. Aí chega a máquina e acaba tomando o espaço de 30 ou 100 homens naquele processo. E esse trabalho agora é realizado por um homem e leva o quê? 1 semana no máximo, vamos assim dizer, tá? Nada específico. Então, a mecanização do campo, a modernização do campo, ela faz esse processo do deslocamento das pessoas no êxodo rural, tá certo? Então, a perca do trabalhador rural no campo, além de outros fatores também que aconteceram, como alguns projetos de lei que levavam os trabalhadores a ter direitos trabalhistas do campo. Né? Esses direitos trabalhistas também fizeram com que muitos trabalhadores perdessem seu emprego. Por quê, professora? Eles ganharam direito trabalhista e perderam o emprego? Porque onerava os custos, né? Tornava esse trabalhador muito caro para o dono de terra. Então, muitos deles perderam o seu emprego justamente por esse fato, né? As leis chegaram para ajudar e acabou prejudicando. Olha só. Então, a mecanização, ela causou o quê? O êxodo, certo? E expansão das grandes propriedades rurais. Grandes latifúndios. Olha só que interessante. Nós tínhamos aqui um trabalhador, né, que tinha uma terra pequenininha, assim. Aí veio e tinha um proprietário que tinha uma terra maior, né, essa borrachona aqui. Esse proprietário da terra maior, ele tinha mais condições de plantar em maior quantidade e de vender esse produto. E o pequeno produtor não tinha condições de competir junto com ele. Então, muitas vezes, esse pequeno produtor vendia sua terra para esse grande produtor e ia embora para a cidade. E isso foi crescendo o quê? Os latifúndios, que são grandes propriedades de terra. Certo? Então, o êxodo rural está embarcado em todas essas coisas. Modernização do campo, crescimento dos latifúndios, das grandes propriedades rurais. Isso foi responsável pela expulsão dos trabalhadores. Em direção aonde? À cidade. Configurando, então, um processo de crescimento das cidades e da urbanização. Tá? Então, o êxodo rural é um importante fator, né, determinante no processo de urbanização, principalmente no Brasil. Vamos que vamos. Espaço urbano e espaço rural. Vamos entender um pouquinho o que a gente quer aqui. Em termos de área territorial, no mundo atual, o espaço rural é bem mais amplo do que o espaço urbano. A professora Sala acabou de dizer que o povo saiu do campo e foi para a cidade. Tem mais gente na cidade. Tem mais gente na cidade. Porém, o espaço do campo, ele é maior em proporção territorial. As cidades, nós temos muitas casas, né, em prédios. Essas construções horizontais, né, o que tem? Abarcam muitas pessoas num pequeno espaço de terra, né? Numa pequena porção de território ali, eu tenho 100, 200 famílias morando. Enquanto que uma grande propriedade de terra, eu tenho um dono, às vezes 2, 3 casas ali, né? Então, assim, em relação ao espaço ocupado, o rural ainda ocupa um maior espaço do que o urbano, tá bom? Então, isso que eu queria marcar aqui para vocês, tá bom? Olha só. Isso ocorre porque o primeiro exige um maior espaço para as práticas nele desenvolvidas. Eu preciso de um maior espaço para eu plantar, né? Para eu colocar o gado. Então, para essas atividades, eu preciso de um maior espaço do que a cidade propriamente dita.
Aqui nós temos um gráfico, eu gosto muito de trabalhar com gráficos, porque é uma forma da gente visualizar e compreender o que a gente está falando, né? Aqui de laranja, ó, nós temos a variação da população urbana, né? De 1940 a 2010, no último censo que foi realizado. E aqui a gente tem, então, olha, a população rural, né? 31,2% da população nesse período aqui, população urbana, né? E a rural estava em 68,8%. Você viu que a urbana foi crescendo, né? Atingindo um patamar aqui, ó, de 84,4% da população, enquanto que a rural caiu, né? Atingindo um percentual de aproximadamente 15,6%. Então, aqui só para a gente visualizar o quanto que foi grande essa migração, essa transformação, certo? Pelo processo de migração. Então, foi bem intenso. Então, de 1940, a partir aqui, ó, né? De 1965 até 1970 aqui, esse percentual começa, então, a crescer vertiginosamente. Aqui na década de 80, aqui, ó, tem uma alta bem expressiva, né? E daí para frente é só crescendo e aqui só declinando. Então, a maioria da população brasileira hoje, né, na nossa atualidade, vive nas cidades, tá certo? Galera, formação das cidades. Quando que se iniciou esse processo de formação das cidades? Por que a gente está dizendo que a cidade está ligada com a industrialização se as cidades já existiam antes? As cidades se intensificaram no processo de urbanização, cresceram, né, em proporção de população, porém elas já existiam, certo? Então, esse processo, as cidades, elas estão vinculadas lá no período quando o homem descobriu, no período neolítico, né, que ele podia plantar e podia colher, deixou de ser nômade e fixou-se no lugar agora. Então, o homem agora ele tem condição, né, de plantar, de colher, então eles se fixaram, e principalmente próximo ao leito dos rios, como a gente pode ver aqui na imagem, né? Porque não tinha todo esse processo que nós temos hoje de encanação, de levar água para as casas, né? Então, quanto mais próximo tivesse o leito do rio, mais próspera, né, era aquela comunidade. Então, ó, o que muda no atual processo de urbanização capitalista, que se intensificou a partir do século XVIII, é que agora é o campo que passa a ser dependente da cidade. A cidade, por muito tempo, dependia do campo, né? E agora o campo depende da cidade. Mudou esse processo, pois é nela que as lógicas econômicas e sociais que estruturam o meio rural são definidas, né? A cidade necessita dos bens que vêm do campo. Então, essas necessidades é que ditam o que é necessário o campo produzir, certo? Então, agora essas necessidades são ditadas pela cidade e não o campo que dita, né, as normas agora. Então, mudou esse processo aí. É um conteúdo bem extenso, viu, galera? Tem muita coisa para a gente poder falar aqui, tá expressando aqui hoje. Então, ó, o processo de urbanização no contexto do período industrial estrutura-se com base em duas causas, né? O que aconteceu que houve esse processo de urbanização tão intenso, né? Por que as cidades cresceram tão rapidamente? Teve algumas causas, e essas causas são os fatores que nós chamamos de fatores atrativos, o que atraiu a população para a cidade, e os fatores repulsivos, aqueles que fizeram, o que repulsa, né? Aquilo que tira para longe. Então, a repulsiva é aquele fator que fez com que aquela população lá do campo, lembra? Eles saíssem do campo, tá? Então, a urbanização está relacionada a essas duas causas, que teve fatores de atração na cidade, a industrialização, oferta de emprego, e teve os fatores repulsivos no campo, tá?
o latifúndio, o grande latifúndio, a mecanização do campo, que fizeram com que essa população saísse. Então, tem dois fatores que levaram ao processo de urbanização, tá? Aqui a gente tem um resumo que tem no texto que eu enviei para vocês também, né? Fatores atrativos, como o próprio nome sugere, são aqueles que a urbanização ocorreu devido a condições estruturais oferecidas pelo espaço das cidades. O maior deles, a indústria, né? O que fez, né, com que essa população fosse para a cidade? A indústria, né, estava oferecendo emprego e ele estava perdendo o seu emprego lá no campo. Fatores repulsivos são aqueles em que a urbanização ocorre em função das vantagens produtivas das cidades. Mas graças a essa espécie de expulsão da população do campo para os centros urbanos, esse processo ocorre em geral pela modernização do campo. Lembra que foi basicamente tudo isso que a gente falou, né? A substituição do homem pela máquina pelo processo de concentração fundiária, que deixou maior parte das quantidades das terras nas mãos dos latifúndios. Então, esses são os fatores de repulsão. Resumidamente, né? Vamos resumir aqui. O processo de urbanização ocorre em 4 principais etapas, sofrendo algumas poucas variações. Então, tem um processo, etapas desse processo de urbanização. Primeiro, a industrialização das sociedades. Segundo, a ampliação da divisão entre campo e cidade. Então, primeiro nós tivemos a industrialização das cidades, as indústrias chegaram. Depois veio a divisão desse processo aqui entre o que o campo oferece e a cidade oferece. O campo oferece a matéria-prima, os produtos primários e a cidade, o processo de industrialização. No terceiro momento, nós temos o quê? O êxodo e formação das grandes metrópoles. Nós já tínhamos as cidades, já tínhamos as indústrias, já tínhamos essa divisão, né? O que oferece o quê? E vem, então, esse grande leva de pessoas que vão para as cidades que antes tinham, só para a gente ter uma noção, tinha aí 6 mil habitantes, de repente chegou mais um punhado e ela foi para 10 mil habitantes. Então, é um processo que aconteceu muito rápido. Então, essas cidades se constituíram em grandes metrópoles, certo? Estruturação da hierarquia urbana. Começa aqui uma estruturação da hierarquia urbana. O que é hierarquia urbana, professor? Vamos entender? Em geral, o que se observa é a industrialização funcionando como motor para as sociedades, certo? Só para resumir e relembrar o que a gente já falou lá no começo, né? Que a industrialização e a urbanização caminham juntas, tá? E aqui a gente tem um resuminho sobre aquele esquema que a gente falou. Aí aqui, hierarquia urbana, que é o que a gente queria chegar, né? Que as cidades foram passando por processos, né? Com processo de urbanização, até chegar numa necessidade de dividi-las, né, em hierarquia. Cada uma tem agora uma função. Hierarquia, né, são as funções colocadas ali para cada um. A hierarquia urbana é a forma de organização das cidades, em que essas se estruturam segundo um sistema econômico, que determina que as mesmas costumam depender ou sofrer elevada influência de uma cidade maior. Então, existem fatores econômicos que fazem as cidades dependerem uma da outra, né? E em escala, vai tendo uma escala da menor para maior. Olha só. Né? Aqui nós temos um esquema tradicional e um esquema mais atual, né, de dependência. Mas geralmente é assim. Eu tenho uma metrópole nacional, uma metrópole de influência nacional, que influencia a nação. São Paulo, por exemplo, né? Temos a metrópole regional, no nosso caso, Goiânia. Tem o centro regional, que é uma cidade dentro desse estado que tem uma influência.
e a cidade local, e essa cidade local tem influência sobre os vilarejos e as pequenas cidades na sua circunvizinhança. E uma depende da outra, principalmente em questões econômicas, tá certo? As grandes cidades, as grandes metrópoles, né, oferecem o que? Saúde de qualidade, muitas vezes que as pequenas cidades não têm, então elas vão dependendo uma da outra. E nesse outro esquema aqui, a gente vê uma maior dependência de todas elas com a metrópole, né? Existe uma maior dependência. Parece que elas chegam até a metrópole nacional com uma autonomia maior do que nesse processo aqui, que precisava passar de uma para outra, tá? Então, depois nós vamos trabalhar melhor esses conceitos, metrópole nacional, megalópole, tá? A gente tem que trabalhar, fazer uma pesquisa melhor sobre isso. Só para a gente entender um pouquinho aqui. A hierarquia urbana, né? Que veio esse conceito justamente pelo crescimento das cidades. Aqui a malha dessa nova configuração, né? Nós temos também, além da metrópole nacional, nós temos a metrópole global, né? Nova York, Tóquio, né? Que são grandes metrópoles globais, né? De influência mundial. Não influenciam apenas a sua região, o seu país, o seu estado, mas influenciam o mundo todo. E essas, de forma hierárquica, acabam influenciando também as demais. Vamos lá. Olha que legal, achei muito bacaninha esse mapa conceitual aqui para a gente trabalhar. Olha, atenção, né? Eu tenho crescimento urbano, essa urbanização, né? Eu tenho a população urbana crescendo mais do que a rural. Então, aqui a gente tem as cidades crescendo e a rural diminuindo. O que aconteceu? Aconteceu principalmente por causa da Revolução Industrial, né? As indústrias chegando, a população, com consequência da indústria, da evolução tecnológica, também essa evolução chegou no campo, causando o quê? O êxodo, né? Que sustentou essa indústria e fez, consequentemente, que essa população aqui fosse para as cidades, certo? E nós temos algumas classificações da urbanização aqui, ó. Temos a metrópole, né? Alto nível de importância e influência. A metrópole está aqui no centro e tem os seus municípios aqui circunvizinhos, tá? Ela tem uma alta influência sobre todos esses. Região metropolitana. O que é região metropolitana? É toda essa região, né? Que depende dessa metrópole, tá? São todo esse aglomerado aqui. Conurbação, não sei se vocês sabem, né, galera? Ó, Goiânia e Aparecida sofreram um processo de conurbação, né? A junção dessas duas grandes cidades. Elas não têm uma divisão geográfica natural, tá? A divisão entre elas não tem nada que seja natural que as divida nesse momento. A divisão do limite dos territórios dos municípios está dividida por quê? Por uma rua, certo? Você passou, atravessou uma rua, você já chegou no outro município. Isso é um processo de conurbação. A área urbana, né, se desenvolve lado a lado com a outra, juntou. Nós temos várias conurbações. Megacidade, olha só, tem até um gigante aqui para representar a minha megacidade. Olha, a megacidade é a aglomeração urbana superior a 10 milhões de habitantes. Então, para eu ter uma megacidade, eu tenho que ter uma população maior do que 10 milhões de habitantes, tá? Megalópole, que isso? É a junção de metrópoles ou regiões metropolitanas pluralizadas, certo? Boston. São duas grandes metrópoles que se unem, que se juntam, que há um processo basicamente de conurbação entre elas, certo? Formando, então, a megalópole. Belezinha? Consigo ler esse negócio ali, não. Vamos seguir, então. Vai ser muita coisa e a gente não pode deixar a aula muito longa.
Urbanização mundial. A urbanização mundial, e tanto mundial quanto brasileira, se deu principalmente a partir da Revolução Industrial, certo? Que aconteceu lá no século XVIII. Nós temos também, aqui no Brasil, o que impulsionou o processo e o crescimento da urbanização? Foi a Segunda Guerra Mundial. Por que, professora? O que tem a guerra a ver com a industrialização? Simples, nós exportávamos basicamente todos os nossos produtos. E os países de onde nós exportávamos, a Europa, por exemplo, estava em guerra, certo? Então, nós vimos a necessidade, o governo viu a necessidade de produzir produtos dentro do nosso território para suprir a necessidade que nós tínhamos dos produtos que antes nós exportávamos e agora não era possível. Então, as guerras, né, a Segunda Guerra Mundial principalmente, foi um grande fator que levou ao crescimento da industrialização e, consequentemente, da urbanização. Certinho? A urbanização brasileira, como a gente falou, né, foi impulsionada principalmente ali a partir da Segunda Guerra Mundial. Segundo o IBGE, né, houve um grande aumento da população urbana brasileira entre os anos de 1940 e 2010. Tá? Observa-se a taxa de urbanização nesse período, ela cresceu bastante. O processo de urbanização, além de ocorrer de forma desigual, ele não acontece de uma forma igual, né? Não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Dessa forma, desordenada, apontando então a falta de planejamento. Como assim? É o crescimento da cidade numa forma com que ela não está preparada para suportar o crescimento, a chegada de uma grande leva de pessoas. Muitas pessoas para estudar, para ter assistência médica, né? Então as cidades não estavam preparadas, isso acaba gerando vários problemas, né? Consequências, como a favelização, crescimento das favelas, né? Moradias precárias, porque pessoas que chegaram do campo, muitas não tinham condições de comprar um terreno ali, então começaram a invadir ao redor. Cresceu a população? Cresceu também o lixo, né? Que é um grande problema, principalmente com o descarte desse lixo. Poluição, violência, né? Violência urbana, principalmente por causa de muitas pessoas que não alcançaram o seu sucesso, vamos assim dizer, em alcançar um emprego e que se veem, então, né, marginalizadas, né? E acabam sendo vítimas da violência urbana. E inundações, né? Cresceu demais a cidade, cresceu de forma desordenada, sem ser planejada, as margens dos rios foram, então, pavimentando esses lugares, né, que antes eram as várzeas dos rios, e isso gera, então, o quê? Processo de inundações das cidades, porque eles não respeitaram os limites da natureza. E vários outros problemas que a gente pode falar numa posterior aula. Então, ó, o Brasil, bem como países subdesenvolvidos, se urbanizaram de forma rápida. E o governo não conseguiu se preparar para receber essa grande quantidade de pessoas. Então, o grande problema foi esse processo muito rápido do êxodo, crescimento muito acelerado das cidades, o que gerou, então, grandes problemas urbanos que nós temos hoje. Tá certo? Desemprego, falta de moradia, crescimento de favelas, aumento de violência, aumento do número de analfabetos. Ok. Olha só, alguns outros problemas urbanos que nós temos hoje em dia, que inclusive tem um pouquinho na atividade de vocês, são a questão das ilhas de calor, que são questões que a gente vai falar melhor depois, numa outra aula bem preparadinha, tá? Mas só para vocês terem noção, porque está lá na atividade de vocês, a ilha de calor é quando a grande construção de muitos prédios nos grandes centros urbanos, e esses prédios e a pavimentação impede a circulação do ar, certo? E faz com que haja um grande aquecimento, um superaquecimento naquela região ali, tá certo? Então, aquela região ali dos grandes centros, a gente percebe quando a gente vai mesmo passear, que aqueles lugares são muito quentes, né? Lá no centro de Goiânia, por exemplo, é muito quente, porque tem muito prédio, impede a circulação.
O solo, né, o concreto, ele conserva o calor, intensifica essa sensação. Isso faz o quê? A ilha de calor. Né? O que é ilha? Uma pequena porção de terra cercada por águas. No caso aqui, uma pequena porção de asfalto cercada de prédios. Tá bom? Belezinha? Foi rápido. Espero que seja de ajuda para vocês na resolução das atividades. Fica com Deus, Deus abençoe vocês.